Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, esse vídeo aqui é uma tréplica ao Clarion. Em 2012 ele fez um vídeo, Lei Maria da Penha, a lei sexista. E eu assisti, gostei desse vídeo, inclusive compartilhei da mesma opinião que ele durante bastante tempo. Até que recentemente eu entrei em outros debates falando sobre esse assunto da Lei Maria da Penha. E eu cheguei na conclusão de que eu tinha que mudar um pouco aí o meu discurso acerca dessa lei especificamente. Então eu gravei um vídeo com uma amiga minha, a Miriam. A gente gravou o vídeo numa praça, tinha muito barulho de carro e foi meio no improviso, mas a gente falou aí algumas considerações acerca da Lei Maria da Penha. A bateria acabou, infelizmente, eu tive que continuar o vídeo sozinho. E no dia seguinte o Clarion fez a resposta dele, a resposta da qual eu gostei bastante, porque o Clarion se posicionou de uma maneira bem respeitosa e, nós estamos aqui na internet, eu até babei aqui, nós estamos para debater, né? A proposta do meu canal é muito parecida com a proposta do canal do Clarion. Não estou aqui para vomitar arrogância e dizer que a minha opinião tem que prevalecer. Não é assim que as coisas têm que funcionar num debate de ideias ou em pessoas que se propõem a pensar, a refletir sobre temas ou trabalhar com informações. A gente tem que compreender a realidade de uma maneira suave, sensata. Eu tinha uma interpretação sobre a Lei Maria da Penha, mudei de ideia e estou aberto a mudar de ideia novamente. O que eu quero é debater aqui. O que eu quero é colocar em xeque algumas questões. O próprio Clarion fala isso, né? Mudar de opinião é uma prerrogativa de quem pensa. E apesar de eu saber que ele é meio turrão nesse assunto aí, eu tenho certeza que ele tem discernimento, é um cara que debate sem aloprar, sem desrespeitar, tem uma proposta sadia e é por isso que eu acompanho, respeito, admiro tanto o trabalho dele. O vídeo do Clarion se baseou em 3 pontos onde ele foi respondendo os argumentos que eu e a Miriam colocamos no vídeo anterior. O primeiro ponto que o Clarion levantou foi a questão da tecnicidade. Para ele não importa se a lei está fazendo uma abordagem dando um direito novo, ou se a lei é punitiva, ou se ela está fazendo uma medida protetiva, ou se é uma política pública. Para ele tanto faz, não faz diferença esses aspectos técnicos da lei. Bom, nesse aspecto faz diferença sim, eu vou discordar do Clarion nesse ponto, porque se a Lei Maria da Penha estivesse trazendo um direito novo, ou se ela estivesse fazendo uma punição exclusiva só para homens, isso seria drástico, né? Se a Lei Maria da Penha estivesse ali aplicando punições exclusivamente para os homens, porque lá no Código Penal a gente vai encontrar no artigo 129 uma penalidade para tipificação de lesão corporal, que seria de 3 meses a 1 ano. Aí se a Lei Maria da Penha punisse exclusivamente os homens com uma penalidade maior, com uma detenção de 3 meses a 3 anos, isso seria um absurdo. Eu criticaria veementemente, como eu fiz durante muito tempo, por ignorância, achando que a Lei Maria da Penha era punitiva e que era uma punição exclusiva para homens. Não tem nada a ver, isso era ignorância minha. Eu quero trabalhar aqui de uma maneira bem clara que a Lei Maria da Penha não traz direitos novos e ela não traz punições exclusivas. Ela é uma lei educativa e eu quero exemplificar isso mostrando uma analogia da Lei Maria da Penha com outros pontos do ordenamento jurídico. Por exemplo, se você abrir o Estatuto do Idoso, você vai encontrar lá no artigo 20 o seguinte texto: o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Nesse ponto, você pode parar e se perguntar: será que esse artigo 20 do Estatuto do Idoso está trazendo direitos sociais específicos para o idoso? Não. Isso daqui é um dispositivo do Estatuto do Idoso, está lá no artigo 20 e ele está repetindo, ele está reiterando, reforçando o que você vai encontrar na Constituição Federal. Me acompanha aí. Você pode abrir a Constituição Federal no artigo 6º e vai estar escrito: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência dos desamparados na forma desta Constituição.
Então vamos pegar aqui, por exemplo, a questão do lazer. Lá no artigo 20 do Estatuto do Idoso, ele está falando que é direito do idoso o lazer. Mas isso não é um direito só do idoso, porque de uma maneira mais ampla, genérica, panorâmica, a própria Constituição já cita isso. Então o Estatuto do Idoso ali está reiterando, reforçando um direito que já existe para todos, indiscriminadamente. Muito bem, agora vamos fazer esse mesmo exercício com alguns aspectos da Lei Maria da Penha. Até porque nos comentários do meu vídeo, um dos argumentos que eu mais vi foi que a Lei Maria da Penha cria punições exclusivas para o homem e tal, porque lá no artigo 20 ela fala de prisão preventiva. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito lá. Lei Maria da Penha, artigo 20, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. E aí você vai se questionar novamente. O artigo 20 lá da Lei Maria da Penha está falando em prisão preventiva. Tá vendo? Eu não falei que é uma lei sexista? Tá falando em prisão preventiva exclusiva para os homens. Não, meu amigo. Não é prisão preventiva exclusiva para os homens. Seres humanos. Nós acabamos de ver que o Estatuto do Idoso fala de alguns direitos sociais, tipo cultura, esporte, lazer, segurança. E aí você fica com aquela impressão de que é só o idoso que tem esse direito. Mas não, você sabe muito bem que lá na Constituição Federal você vai encontrar os mesmos direitos assegurados de modo panorâmico para todo mundo. É a mesma lógica que você vai aplicar aqui nessa questão da Lei Maria da Penha. Mas, quando você se volta para o Código de Processo Penal, você vai se dar conta de que a mesmíssima medida é aplicada para todas as pessoas indiscriminadamente. Pode abrir lá o seu Código de Processo Penal, no artigo 311, você vai encontrar o seguinte texto. Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941. Artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. O que isso quer dizer, seres humanos? Isso significa que o que você encontra no artigo 20 da Lei Maria da Penha já existe no Código de Processo Penal. Quando a Lei Maria da Penha fala que o juiz pode decretar a prisão preventiva do agressor, não está querendo dizer que só homens podem ser presos. Sabe por quê? Porque o Código de Processo Penal já diz isso, de modo panorâmico, sendo aplicado para todos. A Lei Maria da Penha só está reiterando um dispositivo do processual penal que já existe para todo mundo. Então, galera, vamos parar de uma vez por todas com essa interpretação de que a Lei Maria da Penha trata as mulheres de uma maneira específica, especial, privilegiada, porque não tem privilégios. Eu achava que tinha, mas quando você estuda a legislação, você descobre que não tem. Meu querido amigo Clarion, quando a Lei Maria da Penha fala desses dispositivos penais, processuais penais ou medidas protetivas, ela não está criando direitos exclusivos para a mulher, ela não está criando penas exclusivas, penalidades exclusivas para o homem, e ela não está criando dispositivos processuais penais exclusivos para o caso da mulher. Todos eles já existem ou na Constituição Federal, ou no Código Penal, ou no Código de Processo Penal, ou no Código de Processo Civil, ou no Código Civil. É só você estudar a legislação de modo geral e você vai ver que tudo que está na Lei Maria da Penha já existe. Não há exclusividade, não há privilégios, só uma reiteração de fatos, de direitos, de proteções que já existem. Eles só estão sendo reforçados por um único motivo: consciência social, só isso. Tem até um trecho do vídeo do Clarion que ele fala exatamente o seguinte: se você for mulher, você recebe o tratamento X. Se você for homem, se fudeu. Se vira para achar um juiz que vai interpretar por analogia, você vai ficar à mercê da subjetividade de um juiz, da boa vontade dele para aplicar a lei para você. Claro, você está errado. Não é assim.
prisão preventiva, nesse caso, não é exclusividade da Lei Maria da Penha. Você não vai precisar da boa vontade de um juiz para aplicar isso, baseando-se na Lei Maria da Penha, porque ele tem um Código de Processo Penal para aplicar a prisão preventiva do mesmo jeito que se aplica no caso reverso de homens agredindo mulheres. Se você tem um caso lá de mulher agredindo homem, pode incorrer prisão preventiva também, é só aplicar o Código Processual Penal. Isso aí não depende da subjetividade do juiz, depende dele ter conhecimento do ordenamento jurídico como um todo e saber que o que se aplica na Lei Maria da Penha também se aplica no Código Penal e no Código Processual Penal. Não há definitivamente privilégios na Lei Maria da Penha. E pela milésima vez, existe apenas a reiteração de direitos, proteções e penas já existentes no ordenamento jurídico como um todo. Bom, agora falando sobre o segundo ponto que o Clarion levantou, que é a questão da violência doméstica, as agressões domésticas acontecerem majoritariamente contra a mulher. Galera, nesse ponto eu vou ter que fazer um meia-culpa porque eu usei um argumento errado, totalmente errado, e eu não tenho a menor vergonha, preocupação, timidez de vir aqui a público dizer eu usei o argumento errado, pois eu usei sim. Quando eu falei que são casos esporádicos e que a mulher majoritariamente sofre os casos de violência doméstica, eu errei, porque eu fui avaliar aí algumas estatísticas, eu fui ver algumas pesquisas que falam sobre isso, alguns estudos, e eu vi que, de fato, a mulher também bate bastante, agride bastante, tanto psicologicamente quanto verbalmente e até na base da porrada também. Então, eu não posso seguir em frente nesse debate com esse argumento, porque ele é errado, ele não se aplica e ele não corrobora com a mensagem que eu quero passar. Então, eu retiro o que eu falei no vídeo anterior, o vídeo vai continuar no ar, mas eu agora retiro o que eu disse ali para mudar a minha argumentação. Então vamos lá. Para falar dessa maneira eu vou me afastar um pouquinho aqui, porque eu vou colocar dois gráficos aqui na tela. Eu vou colocar um gráfico do lado de cá e um gráfico aqui. Esse gráfico ele vai falar sobre as vítimas de homicídio e esse gráfico aqui é em relação ao agente ativo desses homicídios, ou seja, os assassinos. Em 2010, 91,44% das vítimas de homicídios foram homens. Isso você constata nesse gráfico aqui. Você tem aí uma quantidade absurdamente superior de homens morrendo. E nesse gráfico do lado de cá, você vai encontrar uma quantidade absurdamente superior de homens matando. O que você consegue interpretar disso? Qual é a leitura que você faz desses dois gráficos aqui? Vamos analisar essa situação. Primeiro, pensando por esse lado de cá. Sim, homens morrem em uma proporção muito maior que a das mulheres. E aqui eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente contra argumentos que supervalorizam a violência contra a mulher e que ignoram, que debocham da violência contra o homem. Eu acho que isso está totalmente errado. A gente não pode colocar dois pesos e duas medidas e fazer um drama, uma tragédia incalculável quando a mulher morre e cagar, né, quando um homem morre. Não é essa a minha visão de mundo, não é essa a interpretação que eu faço sobre violência, seja no campo da agressão, da lesão corporal, seja no campo do homicídio. Não! Os casos de violência têm que ser interpretados de modo igualitário. São vidas, e é isso que tem que ser respeitado. Mas quando se fala dessa questão de homicídios, temos que pensar sim em políticas públicas para proteger a integridade física do homem. Eu deixei isso claro já no meu vídeo anterior. Galera, quando se fala em violência, homicídio, punições, justiça, nós temos que ter uma interpretação sensata. E para chegar nessa coerência, nós temos que fazer uma interpretação dividida em dois momentos.
Eu diria que um primeiro momento individual e um primeiro momento coletivo, ou seja, primeiro vamos ver o caso específico e depois social. O que eu quero dizer com isso? Um homem foi lá e matou uma mulher. Isso daí tem que ser analisado individualmente, separadamente. O caso específico tem que ser julgado, analisado, pensado. E quando você faz essa análise individual, você tem que interpretar o valor da vida, você tem que ver que foi uma mulher que morreu, foi um homem que matou, tanto faz. Foi um ser humano que morreu e foi um ser humano que matou. Se for o contrário, nós vamos interpretar: foi um homem que morreu, foi uma mulher que matou, tanto faz. Foi um ser humano que matou e um ser humano que morreu. As penalidades têm que ser estritamente igualitárias, tá? Quando se fala em justiça, nós temos que pensar dessa maneira. O caso individual avalia seres humanos, não importa o gênero. O que tem que ser visto aí é que as penas têm que ser igualitárias, ponto final. Mas nós não podemos avaliar somente nesse ponto de vista. Nós temos que abrir o leque, nós temos que abrir a lente, o campo de visão e ver de modo panorâmico. E aí é uma abordagem social. Quando a gente faz essa visão social, dados, estatísticas têm que ser levadas em consideração. Por isso que eu coloquei esses dois gráficos aqui. Porque aí você vai ver o aspecto social da coisa e vai ver que 91,44% das pessoas que estão morrendo são homens. Devemos nos preocupar com esse número, porque aí tem que ser feito um foco, uma política pública para proteger os homens disso. E quando você percebe que 96,3% das pessoas que matam são homens, você conclui facilmente que quando se pensa em coibir, em prevenir, investigar, você tem 96,6% de um público masculino. Isso influencia, obviamente, em como coibir esse tipo de violência. Mas é aí que eu quero levar em consideração o gráfico que eu coloquei aqui deste lado. 96,3% dos casos de homicídio são cometidos por homens. Aí você tem que parar e ponderar o seguinte: quando ocorre a violência, a agressão, a lesão corporal, o homem é 96,3% mais letal. Isso daí não é a culpabilização do homem. Eu não estou falando em termos de machismo, eu não estou usando um argumento feminista, eu estou usando só a realidade. O homem é mais letal. E é justamente por isso que a violência do homem contra a mulher assusta mais do que a violência da mulher contra o homem. Porque quando a gente vê a probabilidade de se tornar um homicídio, a gente sabe que isso é 96,3% mais provável pro caso do homem que bate na mulher. O homem é mais perigoso. Só que, por favor, não me entenda errado. Eu não estou falando aqui que todos os homens são mais perigosos. Eu não estou falando aqui que todos os homens são fisicamente mais fortes. Não, eu não estou falando todos. Eu estou falando em via de regra, eu estou falando em termos gerais e considerando, obviamente, todas as exceções a essa regra. Mas não adianta negar, o homem é 96,3% mais letal que as mulheres. Então nós já podemos fazer uma análise do terceiro ponto, que é onde o Clarion acha que eu estou culpabilizando a vítima. Se 96,3% dos homicídios são cometidos por homens, então foda-se os homens. Foi mais ou menos isso que o Clarion entendeu. Não, eu não disse isso. Independente de quase 100% dos homicídios serem cometidos por homens, eu não estou, de forma nenhuma, dando um foda-se para os homens. Muito pelo contrário. E não importa se são os homens ou se são as mulheres que estão cometendo isso. O que importa é que temos que ter, sim, políticas públicas e um foco na realidade. E essa realidade diz o seguinte: os homens estão se ferrando geral, morrendo, sendo assassinados nas ruas. E a gente tem que pensar o caso, estudar isso de uma maneira séria e ver quais são as causas disso. Será que é por causa do tráfico de drogas? Existem razões psicológicas ou neurológicas para isso? Sim, até existem. Eu já vi pesquisas que falam sobre a questão do córtex cerebral, especificamente aqui na região do córtex pré-frontal, onde sabemos
que as mulheres têm mais massa cinzenta nessa região, que é uma região responsável pelo controle do comportamento, especificamente da impulsividade, da agressividade, e isso influencia. Nós temos que pensar esses casos, essas estatísticas, de maneira tranquila, envolvendo ciência, envolvendo estudos, envolvendo serenidade de voltar atrás, de pensar um pouco melhor, reconhecer diferenças, porque a gente está em busca de uma igualdade, mas nem em todos os momentos homem e mulher são iguais. Em alguns pontos neurológicos, biológicos, fisiológicos, nós somos totalmente diferentes. Isso tem que ser levado em consideração. Nesse caso da violência, também deve ser levado em consideração. E o que eu quero dizer, Clarion, não é que fodam-se os homens porque 96,3% dos homicídios são cometidos por homens. O que eu estou querendo dizer é que vamos proteger os homens porque 91,44% das vítimas de homicídios são homens. Isso tem que ser levado em consideração. Devemos nos preocupar com isso. Eu não faço coro com o discurso feminista extremo que ignora esse tipo de realidade. Não, eu não estou ignorando isso. O que eu estou querendo fazer aqui é uma visão sensata da Lei Maria da Penha, que eu, até pouco tempo atrás, pensava que dava direitos, privilégios e privilégios exclusivos para a mulher e punições exclusivas para homens. Foi então que eu fui estudar o ordenamento jurídico, coisa simples, eu vou colocar tudo aqui embaixo, tanto a Lei Maria da Penha, quanto o Código Penal, a Constituição, o Código Processual Penal, tudo aí embaixo para você também poder ler, estudar e ver que tudo que existe na Lei Maria da Penha, aplicável para as mulheres, existe no ordenamento jurídico em uma visão macro, aplicável para homens também, tanto para proteger quanto para punir. Esse debate não vai se encerrar por aqui, tem mais capítulos para essa novela, tem mais pessoas, que eu não quero dizer o nome, umas pessoas assim que já apareceram no meu vídeo, que também vão falar sobre isso, mas vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Bom, eu agradeço então a Miriam por ter feito parte do meu primeiro vídeo, agradeço também ao Clarion pelo respeito, pela educação, pela consideração, e vamos aí galera, seguir nesse debate. Já falei tudo que eu tinha para falar por enquanto, aguardem o meu vídeo sobre feminismo, porque eu vou ser o mais imparcial possível quando abordar esse tema e crítico quando eu precisar, e as críticas serão pesadas. Mas, por hoje é só, um forte abraço a todos e falou!